A paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava aqui neste momento estudando a palavra de Deus e eu encontrei um assunto muito importante e eu vim aqui compartilhar com vocês. Espero que ajude a vocês a crescer espiritualmente. Livro de Jonas, capítulo 1 em diante. Na palavra do Senhor, eu encontrei uma mensagem muito importante. Deus havia chamado Jonas para um propósito: levar a sua palavra aos ninivitas. A missão dele era essa: pregar, levar a sua palavra, falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. Só que o povo ninivita era um povo mau, era um povo orgulhoso, era um povo agressivo. E Jonas, com medo da reação do povo, ele decidiu não ir. Preferiu fugir de diante da face do Senhor, achando que Deus não iria encontrá-lo. Olha só a intenção de Jonas: vou fugir, vou pegar um navio e vou para Tarsis, não vou para Nínive. Só que a ordem de Deus era para ir para Nínive pregar. Jonas não foi. Jonas entrou numa embarcação e diz a palavra de Deus que ele desceu no porão e dormiu um profundo sono. Olha só até que ponto Jonas chegou, achando que Deus não iria encontrá-lo. Só que de repente, Deus manda uma tempestade grande no mar. Diz a palavra que o navio estava quase para afundar e Jonas lá dormindo tranquilamente. De repente, os marinheiros, todos assustados, com medo do navio afundar, ele pediu para o povo: cada um invoca o seu Deus, para ver se Deus nos livra dessa tempestade. Só que os marinheiros não sabiam que era por causa de Jonas que estava acontecendo aquela tempestade. Eu vejo aqui na palavra de Deus que por uma decisão própria, por uma decisão particular de uma pessoa, ele pode colocar toda uma grande embarcação em risco. Olha só, por sua teimosia, por sua desobediência, quase que aquele navio afundou, quase que aquela tempestade matou todos aqueles marinheiros. Só que um dos marinheiros foi chamar Jonas e disse: Jonas, vamos, acorda, clama o teu Deus, quem sabe o teu Deus não pode nos ajudar. E Jonas levantou, diz a palavra de Deus, olhou toda aquela tempestade, também com medo disse: é por causa de mim que veio esta grande tempestade. Me pega e me lança no mar, e essa tempestade vai acalmar. Veja só a intenção de Jonas. E os marinheiros, sem entender o que estava acontecendo, naquela tempestade tão grande, ele decidiu escutar a voz de Jonas. E pegou Jonas e lançou no mar. E diz a palavra de Deus que na mesma hora a tempestade se acalmou. E Deus enviou um grande peixe e tragou Jonas. O peixe engoliu Jonas. E diz a palavra de Deus que Jonas se sentiu no ventre do inferno. Porque ali ele aprendeu a orar, ele aprendeu a se arrepender dos seus maus caminhos, a se arrepender pelo fato da desobediência. Ele desobedeceu a Deus, ele decidiu seguir a sua própria intenção, seu próprio coração e seguiu em frente, fugiu da face do Senhor, achando que Deus não iria encontrá-lo. Diz a palavra de Deus que ele sentiu no fundo do inferno. Por quê? Imagina você ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, no lugar sufocado, sem você poder respirar direito. A única solução que ele achou foi orar, porque ele sabia que orando Deus iria ouvir. E se ele se arrependesse,
Deus iria entrar em ação e mudar essa história. Diz a palavra de Deus que pelo fato de Jonas ter se arrependido, pelo fato de Jonas orar, clamar no ventre da baleia, Deus ordenou que a baleia fosse na beira da praia e vomitasse Jonas, e a baleia vomitou Jonas. E diz a palavra de Deus também que quando a baleia vomitou Jonas, a palavra de Deus disse um grande peixe. Quando o grande peixe vomitou Jonas, Jonas na hora foi pregar. Ele se sentiu arrependido, ele queria reverter aquela situação. Ele se sentiu culpado por Deus ter castigado ele daquele jeito, sendo que ele poderia ter obedecido à voz de Deus, ter ido pregar. Só que ele não foi. Mas desta vez ele foi e fez tudo o que o Senhor Deus mandou ele fazer. E diz a palavra de Deus que os ninivitas ouviram a sua voz, ouviram a palavra de Deus transmitida pela boca de Jonas e eles se arrependeram. Eles mudaram o seu modo de viver. E Jonas se sentiu aliviado. Aí ele sentou debaixo de uma boboreira e Deus enviou um vento calmoso oriental. E de repente veio um bicho e comeu a boboreira. E diz a Bíblia que Jonas morreu. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Ouça a voz de Deus. Se Deus mandar você ir pregar, vai. Mesmo você não sabendo, começa com aquilo que Deus colocou no seu coração. Com medo, mas vai. Se arrepiando, vai. Triste, vai. Sem saber da reação do povo, vai. Porque Deus te chamou para um propósito. E o propósito dele é salvar vidas. Levar a palavra dele para que vidas serão salvas. Através da palavra dele que serão lançadas pelos seus próprios lábios. Às vezes a gente negligencia. Às vezes a gente deixa o tempo passar. A gente não dá ouvido à voz de Deus. Deus quer a gente num propósito. Deus, ele traçou um propósito para a gente. Ele colocou uma missão na nossa mão. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. O ide é para todos nós. O ide para homem, mulher, criança, jovem, para todos. Deus nos chamou para levar a sua palavra, pregar, falar que Jesus está voltando. Se arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus, que o demais ele encarrega. Fiquem tranquilos, porque no demais ele se encarrega. Porque se Deus te mandou, ele confiou a você esta missão. E às vezes você, por desobediência própria, decide não fazer. E você pode, às vezes, pagar um preço muito caro com isso. Se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar muitos profetas, homens, mulheres de Deus, que desobedeceram a sua palavra e tiveram grandes sofrimentos, grandes castigos de Deus. Muitos deles tiveram a oportunidade de se arrepender, se arrependeu, fez o que deveria ser feito e Deus abençoou. Só que muitos deles, depois de fazer o que era para ser feito, morreram. Quero dizer para você, às vezes, Deus, ele está te levantando como pregador da palavra. E a gente, pelo medo, pela covardia, a gente deixa levar pelo medo da reação do povo. Só que quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Vai, faz a obra de Deus. Pregue, fale mesmo que Jesus está voltando, porque Ele está voltando. Fale mesmo que pecado ainda é pecado, que Jesus quer um coração limpo, que Jesus, Ele quer de nós santificação, porque a própria palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ainda há tempo de voltar-se para Deus. E volte antes que seja tarde. Hoje nós estamos aqui com vida, graças a Deus. Mas amanhã? Quem pode dizer que amanhã vai amanhecer vivo? Ninguém.
Porque isso pertence a Deus, o amanhã pertence a Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. Se Deus mandou fazer hoje, vai e faça hoje. Se Deus tocou no seu coração para levar a sua palavra, leve. Vá com coragem, encara o medo e vai, porque não é fácil. Mas se Deus te chamou, Ele está contigo, Ele não vai te deixar sozinho nessa batalha. Ele não vai deixar você sozinho. Então eu quero dizer para você neste momento, obedeça a voz de Deus. Obedeça o ID do Senhor. Porque estamos nos últimos tempos. E Deus, Ele tem pressa em preparar a sua noiva. Deus, Ele tem pressa em preparar um povo que Ele escolheu. Especial, zeloso, escolhido de boas obras. E Ele tem pressa para buscar a sua noiva. E Ele precisa de pessoas que levam a sua mensagem, que tragam a sua palavra de arrependimento, porque Cristo está às portas e que este dia não venha ser tarde para você se preparar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto há tempo, pois o dia se aproxima. Cada dia que se passa está mais perto de Cristo buscar a sua igreja. E você se prepare para subir com Ele, para participar das bodas do Cordeiro, para cear com Ele, lá na Sião Celestial. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para os seus. Precisamos estar apercebidos, porque o dia e a hora ninguém sabe. Nem o Filho sabe, somente Deus. Então que precisamos estar atentos para que Ele chegue e não nos pegue desapercebidos. Para que quando Ele chegar diante de nós temos o que oferecer, o que Ele pedir para nós, as obras que nós fez, nós poder mostrar para Ele o que nós fez aqui na terra e receber a nossa coroa de glória. Então, meus irmãos, fica com esta mensagem. Obedeça o ID do Senhor. Se Deus tocou no seu coração para você ir, vá. Enfrente o medo, a vergonha, encare essa situação. Porque Deus, Ele está levantando você para libertar pessoas das garras do inimigo. E se Ele chamou você, é para você ir. Obedeça a voz de Deus. Reflita nesta mensagem, nesta manhã. Eu agradeço esta oportunidade de estar aqui neste momento, em vida, porque isto é um dom de Deus. Graças a Ele, temos mais uma oportunidade de estar diante dEle para agradecer por mais um dia, para agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde. Fica a dica nesta manhã. Obedeça a voz de Deus.